começar. Bom, qual que é a ideia aqui? É, a ideia aqui é fazer uma simulação do Vasco, agora que o Vasco conseguiu acesso para a Série A e vai receber está recebendo aportes da empresa 777, que é a sócia majoritária do Vasco da Gama, Sociedade Anônima de Futebol. E para isso, então a ideia assim não é ser. A ideia é partir do realismo, que é o Vasco um clube rico. Mas eu não pretendo tentar fazer exatamente o que o Vasco faria na vida real. Eu vou tentar mostrar a minha ideia fantasiosa do que seria o Vasco a partir da venda do. A partir da Sociedade Anônima de Futebol, que está recebendo aporte, né? Então essa é a ideia desse save, é fazer uma carreira com o Vasco até onde eu achar legal e compartilhando como que eu penso como eu faria, né, aqui no jogo, aqui no Futebol Manager, para o Vasco voltar a ser um clube gigante e com investimento financeiro forte. Para isso, eu não usei. Eu deveria ter esperado algum save grande aí, ou perdão, algum update grande que vai ter para o Futebol Manager para o futebol brasileiro, como por exemplo o Brasil Mundial, que vai sair provavelmente na segunda-feira. O pessoal já está fazendo pré-venda. Eu não quis esperar porque eu estava muito ansioso para jogar com o Vasco nesse Futebol Manager. Esse é o primeiro save que eu estou começando nesse Futebol Manager. E a minha ideia era jogar com o Vasco o quanto antes possível para explorar essa novidade que é o Vasco Rico o quanto antes. Até para não ficar muito viciado nas contratações que o Vasco vai fazer. Porque esse é o ponto principal. Eu não pretendo fazer as mesmas contratações que o Vasco vai fazer na vida real. Primeiro porque o jogo não é exatamente igual à vida real. Por mais que o Futebol Manager seja uma simulação ótima, em alguns momentos o Futebol Manager vai ter jogador aqui que vai ser mais valorizado do que ele é na vida real, vai ter jogador que é mais valorizado do que ele é na vida real. Tá? Então, não vai ser exatamente, e a ideia é fazer diferente, né? Então, por exemplo, o Vasco assinou agora, provavelmente vai assinar o primeiro jogador que o Vasco contratar. Talvez quando esse vídeo estiver no ar, você estiver assistindo, provavelmente o Vasco já vai ter contratado, que é o Júnior Urso. Eu não sei se eu vou contratar ele nesse save, por exemplo. Então, vai ser totalmente diferente. Então, para isso, o primeiro passo que eu fiz nesse save foi ver todo mundo que estava terminando o contrato, todo mundo que estava terminando o empréstimo e mandar todo mundo embora. No que isso resultou? Bom, primeiro que eu comecei o save no dia 5 de dezembro, só para deixar claro também, eu estou usando um update de um rapaz, de um usuário chamado Ibarra do Fórum F Manager, eu vou deixar o link na descrição. Ele faz um trabalho voluntário bem legal de fazer a atualização do futebol brasileiro. Ele fez uma já para o Futebol Manager de 2023, muito rápido, porque o editor do Futebol Manager lançou agora, dia 8 de novembro. E eu achei legal a partir daí, e aí a partir daí eu fiz algumas alterações no editor e estou alterando algumas coisas no editor dentro do jogo, que eu vejo que não está muito coerente com o que o Vasco tem na realidade. Uma coisa, por exemplo, o Alex Teixeira, eu cheguei aqui e estava com um contrato até o fim de 2023. Eu decidi fazer o que está na vida real, que é o contrato até o fim de 2022. Aí eu editei aqui e vou fazer esses ajustes. Os salários dos jogadores aqui são todos aleatórios, não, né? Porque eu teria que setar cada salário da vida real aqui, enfim. Isso é uma trabalheira. Então, para algumas coisas eu estou ajustando, mas no geral tá bem legal. Dá para entender, eu transferi todos os times de divisão, desde a Série D, os times que subiram para a Série C, os que desceram da Série C para a Série D, e por aí vai, até chegar nos times que subiram da Série B para a Série A, inclusive o Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. E também mudei os times brasileiros que vão para a Libertadores e que vão para a Sul-Americana. Nesse momento que eu estou falando, o Campeonato Brasileiro da Série A não terminou. Ele está na 37ª rodada. Mas como eu queria muito jogar, eu simulei que o Botafogo e o Atlético Mineiro vão para ou que o Botafogo e o Fortaleza vão para a Libertadores, mas isso ainda não é certo. Vai ser decidido na última rodada. Mas vamos fingir que eles vão, beleza? Vamos fingir que eles vão. E dito isto, então, os outros países eu não me importei muito em fazer essas atualizações, só me importei com o Brasil mesmo. Então, os times que vão para a Libertadores, que vão para a Sul-Americana, o campeão da Libertadores, campeão brasileiro, que é o Palmeiras, está tudo atualizado. E o mais importante, o Vasco está na Série A.
E por isso, ah, então começa aqui a jornada. O que eu fiz aqui? Primeiro eu fui vendo todo mundo que tinha empréstimo. Eu comecei o save no dia 5 de dezembro, já ciente que ia acabar tudo, porque todos os contratos de empréstimo acabavam no dia 30 de novembro. Se eu quisesse estender algum, eu até faria isso pelo editor, mas eu não queria, realmente. O único contrato, então todos os jogadores que estavam com contrato de empréstimo, inclusive, deixa eu ver aqui, tem um, inclusive, aqui ó, inclusive Paulo Vitor, Raniel, Fábio Gomes, Danilo Bosa, Martins Sarrafiori, Juan Quinteiro, Eric, Bruno Tubarão, Luiz Henrique, todos esses eu não vou ficar para o Vasco ano que vem no meu save. Só o Paulo Vitor que tem contrato até junho de empréstimo, mas eu dispensei ele já pedi para o Internacional para devolver ele. Então vai todo mundo embora. De quem tem e aí vem os jogadores que não têm contrato. Perdão, jogadores que o contrato se encerra no fim do ano. Dentre esses jogadores, então vamos passar jogador por jogador, né? Basicamente, Thiago Rodrigues, goleiro, vou manter para ser reserva, a princípio. E o Alexander também. Eles dois vão ficar no elenco. O Rausch, no caso, o Thiago Rodrigues não tem contrato. Eu vou renovar o contrato dele. Vou oferecer renovação, acredito que ele vai aceitar sem problemas. Já até porque ele já tem 34 anos aqui, né? O House, o contrato dele acaba no fim do ano e eu não vou renovar. Anderson Conceição, não vou renovar. Eu sei que o Vasco renovou com ele na vida real, mas eu não vou renovar. Ulisses e Miranda são jovens, vão ficar aqui no elenco por enquanto. Léo Matos, não vou renovar. Matheus Ribeiro, esse é o primeiro problema que eu tive no jogo, que não vai acontecer na vida real, tá? Mas o Matheus Ribeiro tem contrato até abril, então eu pedi uma rescisão amigável com ele. E ele brigou comigo, falou que não vai conseguir outro time, blá blá blá. Tá chateado aqui o Matheus Ribeiro. E segundo o jogo aqui, ele é um jogador influente no plantel. Isso não é verdade na vida real. O Matheus Ribeiro tem influência nenhuma no elenco do Vasco. Mas aqui no jogo aconteceu isso. Mas ele vai embora. Nem que eu tenha que me desgastar com todo mundo. Até porque eu acabei de chegar. Gabriel Dias, eu coloquei na lista de transferências. Porque ele ainda tem contrato com o Vasco, mas eu não acho que é válido ele continuar. Yuri Lara vai ficar no elenco. Yuri foi um dos melhores jogadores do Vasco na Série B 2022. Não é um grande jogador, mas eu acho que ele consegue ter espaço para ser reserva. Talvez daqui para o meio do ano a gente vê se faz alguma outra coisa com ele. Mas para essa janela eu vou manter o Yuri para compor elenco, porque tem um elenco aí de 30 cabeças ainda para montar. E o Yuri pode muito bem ser parte dele. Então alguns jogadores a gente vai ter que manter, esse é um deles. Zé Gabriel vai embora. Não vou renovar o contrato, na verdade. Não, ele tem contrato, né? Mas eu listei ele para transferências. Então ele vai embora. Esse rapaz aqui, o contrato dele acaba em janeiro. Já disse também que ele vai ser dispensado. Esse rapaz aqui, JP Galvão, ele veio de empréstimo de outro time, que eu não lembro agora. Ele estava emprestado, melhor dizendo, mas o contrato dele já acaba em janeiro. Então eu já disse para ele também que ele vai ser dispensado. Não tem interesse. Riquelme eu vou manter no elenco, mas o Riquelme aqui no jogo ele é totalmente supervalorizado, então é bem provável que eu venda ele. O Riquelme aqui está muito mais valioso do que na vida real e ele não veio com lesão aqui, eu não percebi isso. Quando eu estava mexendo no editor, eu acho que não dá para mudar isso durante o jogo, então ele não está lesionado. Mas aí vai ficar assim. Então eu vou manter ele no elenco. O Riquelme eu não vou listar para transferências, mas eu acredito que ele vai receber ofertas. E talvez eu venda, porque eu acho que ele está super valorizado e tudo bem, ele tem muito potencial. Eu quero ficar com ele, na verdade, mas eu vou observar como vai ser durante a janela. Eu acho que ele vai receber propostas melhores do que receberia na vida real aqui no jogo. Edmar, contrato acaba, não vou renovar. Paulo Vitor já falei, vai embora, já vou devolver ele para o Internacional. Matheus Barbosa tem contrato com o Vasco até o final de 2023, vai as transferências. Juninho a mesma coisa, tem contrato ainda, lista de transferências. Vai embora de algum jeito.
Andrei Santos obviamente vai ficar e para mim vai ser o pilar dos próximos anos. Diferente da vida real, eu tenho aqui praticamente qualquer controle sobre o Andrei. Ele foi o principal jogador do Vasco no ano passado não, em 2022. Jogou com apenas 18 anos e para mim tem um grande futuro. Eu acho até que no jogo ele está um pouco mais desvalorizado do que está na vida real, pelo menos em valor monetário. Eu acho que habilidades ainda pode evoluir muito, mas ele está valendo muito pouco aqui em relação ao que ele vale na vida real. Né? O Andrei é no mínimo 20 milhões de euros. Então vai crescer muito ainda e eu vou segurar ele, pelo menos pelas próximas 2 temporadas. O Laranjeira, não sei nem quem é esse rapaz, deve ter empréstimo em algum lugar, já botei listas de transferências também. Nenê, eu sei que na vida real o Nenê tem tudo para continuar no Vasco, mas vocês vão me desculpem, foi um jogador importante, tem até boas habilidades no futebol mesmo, como tem na vida real também, mas 41 anos, chega. O contrato dele acabou no final do ano e não vou renovar, já avisei que o Nenê vai ser dispensado. Gabriel Peck, esse aqui eu pensei bastante. É um jogador com certo potencial, acho que no jogo ele está um pouco supervalorizado, mas na vida real ele também tem mercado, porque ele ainda tem apenas 21 anos. Assumiu responsabilidade muito grande com o Vasco. Mas aqui eu botei nas transferências. Eu não tenho muito interesse nele porque a forma como eu penso de jogar, ele não se encaixa muito. Ele é um jogador muito para os lados, apesar de também jogar no meio, né? O Gabriel Peck, se não me falha a memória na base, ele jogava no meio, mas não tenho muito interesse nele e acho que vai ser melhor vender ele e ter sair algum dinheiro dessa venda, porque eu acho que eu não vou aproveitar ele mesmo. MT, Matias Galazzi tem um empréstimo mais longo aí, então fica em aberto. Bruno Nazário tem contato com o Vasco até o fim. Acho que tem um contato longo com o Vasco, né? Deixa eu ver aqui. Não, o contrato dele acaba junto com o contrato de empréstimo no final desse ano. Então, o Bruno Nazário eu não vou. Eu também já avisei que vai ser dispensado. Carlos Palacios, chegou aí o nome polêmico. Eu vou ficar com ele. Não é um grande jogador, mas eu gosto do Palacios. Na vida real eu também ficaria com o Palacios para compor elenco, mas eu entendo que ele é um jogador que não correspondeu na Série B e eu gosto muito do estilo de jogo dele, no meio campo me agrada muito. Eu acho que no jogo aqui ele está um pouco errado, eu vou ver se eu consigo mudar isso depois, porque aqui no jogo o Palacios joga melhor pelos lados do que pelo meio, isso está errado, isso foi o que fizeram com o Internacional e o que tentaram fazer no Vasco deu muito errado. Não faz sentido esse posicionamento pro Palácios. Vou ver se dá para editar, não sei se dá para editar ainda. Mas eu vou ficar com ele, a princípio. Talvez assim, no mesmo caso do Riquelme. Talvez pro meio assim da janela, talvez indo para a segunda janela de transferência eu venda ele. Mas por enquanto, para montar elenco, eu vou manter o Palácio, um jogador que eu gosto muito do estilo de jogo dele. Acho um jogador um tanto subestimado, porém realmente um jogador que não correspondeu. E na vida real, se eu fosse gestor do Vasco, eu acho que eu não ficaria com ele, porque ele tem poucas chances de ser titular no que vem no elenco do Vasco. Então ele vai se desvalorizar mais ainda, sendo que ele já não foi bem na Série B. Ele teve alguns jogos bons e na minha opinião eu gostei mais das atuações dele do que a grande maioria das torcida do Vasco, que odeia ele, mas não tem como. Eu acho que ele tem condição de continuar no Vasco na vida real. Aqui no jogo vou manter ele. O Marlon Gomes é uma das promessas do Vasco que estreou esse ano e é um jogador talentosíssimo. Aqui no jogo também parece que tem um futuro gigante. Vou manter, assim como o Ignaldo. Esses dois aqui, eles ficam. Não pretendo vender eles essa temporada. E tem contrato assinado a longo prazo. Esse aqui é o Vinícius Paiva, o famoso jogador que pertence ao Vasco, estava no Ituano e fez o favor de quase tirar o acesso do Vasco jogando no Ituano. O Vinícius tem contrato até o final de 2024, não tem interesse nele, lista de transferências para tentar vender ele por algum valor pequeno aí. E aqui chega um nome importante, também um nome mais polêmico, que é o Alex Teixeira. O Alex chegou com uma expectativa muito grande e infelizmente ele não correspondeu a essa expectativa.
Ele já é um jogador de certa idade, 32, vai fazer 33 anos, né, em janeiro. E o Vasco na vida real tá pensando se ficar com ele ou não. Eu vou ficar com ele. No caso, eu vou tentar renovar o contrato com ele, né? Ele ainda vai ter que aceitar. Porque eu acho que ele é um jogador que tem alguns atributos muito fortes, experiente, já está no elenco, fazendo uma pré-temporada, acho que pode ter tudo para dar certo e não tem por que não ter um jogador que já está no elenco que você pode apostar, sabe, que é mais cascudo, que é diferente. Então não vejo por que não assinar um contrato de 1 ano com ele, sabe, e continuar com ele. Figueiredo, para mim, o rapaz jogador que mais evoluiu no ano passado, dessa temporada no Vasco. Talvez tenha o Andrei, né? Mas o Andrei acho que ele já veio com um talento absurdo. O Figueiredo ele foi um jogador muito sacrificado no ano de 2021 na Série B. Ele continua sendo muito sacrificado, jogou até de lateral direito no Vasco esse ano. E a posição de origem dele é essa aqui, ó, de atacante. E eu pretendo jogar com ele assim, se eu realmente fizer a tática que eu estou pensando. Então, um jogador bem mais interessante que o Peck, por exemplo, para manter no elenco. Tem mais potencial e faz mais uma função que eu pretendo usar. Zé Santos, lista de transferências. Thiago Reis, o contrato acaba no fim do ano, vai ser dispensado. E é isso. Então, na realidade, se tudo der certo, vão ficar Thiago Rodrigues, Alexander, Ulisses Miranda, Yuri, Riquelme, Andrei, Palácios, Marlon Gomes, Alex Teixeira e Aguinaldo. Então são poucos jogadores, são poucos jogadores e então tem todo um plantel ainda para montar, beleza? Então vamos às contratações. Bom, para a gente contratar, primeira coisa que a gente vai fazer em relação à contratação, a gente vai renovar contrato de quem está sem contrato, a gente disse que ia renovar, que pelo que eu lembro aqui são apenas 2 jogadores, né? O Thiago Rodrigues e o Alex Teixeira. Legal que o Thiago Rodrigues está feliz pelo que eu fiz com o Matheus Ribeiro. Tem várias pessoas felizes, né? Eu nem me apresentei para o grupo e já arrumei briga. Mas vamos lá, Thiago Rodrigues. Contrato. Vamos discutir. Eu não lembro, eu não sei como funciona exatamente aqui nesse novo Futebol Manager. Beleza. Ele está dizendo. Bom, eu vou dizer que estou interessado em novo contrato com ele. Disse que o Thiago Rodrigues tem algum interesse em ficar. Gostaria de um salário de 150 mil por mês. E tem expectativa de ser titular. Aí que já. Aí que já complica. Ele está dizendo que dependendo do que for mostrado, ele pode aceitar não ser titular. Eu não vou prometer para o Thiago Rodrigues ser titular. Eu acho que isso não vai dar certo. Isso tem consequências no jogo, tá? Você prometer para um jogador que ele vai ser titular, ele não sei se alguma coisa der errado, os resultados não vierem, o jogador vai ficar irritado, isso vai atrapalhar o time inteiro. E não só ele. E quando ele entrar, ele pode entrar mal. Ah, ah, vamos propor contrato. Eu espero que eu lembre como se faz isso. Vamos lá. Ele não vai ser titular, tá? Ele vai ser suplente. Beleza, agora ele aceitou ser suplente. Também o Futebol Manager também tá de sacanagem comigo, né? O cara não queria ser reserva, agora ele quer. Vamos ver. Orçamento de salário. Tá... Quanto que ele quer aqui de salário? Contrato de 1 ano, beleza. Ele quer 190 mil. É muita coisa, né, cara? Extensão de 1 ano, não. Eu vou tirar essa extensão. Vai que ele joga.
Causa de rescisão tanto faz. Esses bônus aqui acho que são justos. Mas esses 190 aqui não vão rolar. 147, vamos ver. 185, não. Tá, vamos estender então se você jogar 15 jogos, beleza? E vamos aí para 160 mil. Isso aqui é um salário muito alto na vida real. Vamos sugerir. Não, não. 10 jogos. E 160 mil, bora. Isso aqui é um salário muito alto para o Thiago Rodrigues, cara. 180 mil. Para um goleiro reserva. Provavelmente é o que ele vai ser. Não me agrada muito não. Quer saber? Vou aceitar. Não estamos com dinheiro, não quero ter que contratar outro goleiro agora. Mas essa rescisão aqui não vai ficar. Mas essa extensão aqui não vai ter não. Beleza. Renovamos o contrato com o Thiago Rodrigues. Agora a gente vai tentar renovar o contrato com o Alex Teixeira. Vamos ver quanto ele vai pedir. Ele quer jogar de meio ofensivo centralizado. É uma possibilidade. Vou mostrar porque depois. Vamos negociar contrato com o Alex Teixeira. 515 mil reais por mês, contrato de 2 anos. Tá, Copa Sul-Americana. Eu vou ver se eu assino um contrato de 1 ano, talvez. 2 anos. 2 anos acho que tá bom. Aqui é bônus por assistência, causa de rescisão altíssima. Ah, mano. Deixa eu só diminuir um pouco o salário. 65, vamos oferecer. Aceitou. Então renovamos com o Thiago Rodrigues e Alex Teixeira. Agora vamos então atrás de jogadores para contratar. Como vai funcionar isso? O que acontece? Eu fiz uma lista de jogadores que eu acho que o Vasco está interessado na vida real, tá? Basicamente, é uma lista que eu acho que o Vasco está interessado, não. Que eu acho que o Vasco deveria se interessar, que eu acho que o Vasco deveria correr atrás. Eu tentei fazer uma lista não muito irreal, né? Alguns jogadores são um pouco mais caros, mas aí o Vasco teria que selecionar quais jogadores vai investir ou não. Eu vou usar essa lista como base. Não vou me prender a ela, mas vou usar como base. E não sei também qual é a realidade de cada jogador desses no jogo. Às vezes o jogador pode não ser tão bom no jogo quanto ele é na vida real, ou quanto eu acho que ele é na vida real, e pode não ser simples de trazer ele para o time. Então eu vou começar pela posição de goleiro. Então qual é o primeiro goleiro que a gente vai correr atrás aqui? Opa. A gente vai ver a situação do Rossi, goleiro do Boca Juniors. Por quê? Porque o contrato dele acaba no meio do ano que vem. Então, em tese, ele estaria liberado para um pré-contrato em janeiro. Então, vou perguntar para a gente dele como é que está a situação. Aqui, pelo menos no jogo, o Rossi não quer ir pro Vasco. Eu acho que na vida real é mais possível ele querer. Mas aqui no jogo, é como eu falei, tem alguns jogadores que não vão querer pela reputação do time, é uma coisa mais rasa, principalmente para os times da América do Sul. Então ele não vai rolar. A gente vai consultar então a situação do João Paulo dos Santos, mas eu acho que eu não vou trazer ele porque ele seria muito caro. Mas é um goleiro que eu gosto muito. A disponibilidade. Ele também não quer ir de jeito nenhum pro Vasco. Também acho que isso não cabe muito com a vida real, tá? Acho que o João Paulo, se o Vasco fosse pagar por ele, talvez ele quisesse vencer. Mas o Santos não quer vender ele mesmo, não. E aí a gente tem a possibilidade do goleiro Neto, do Bournemouth. Neto, nossa, o valor tá muito mais alto aqui no jogo do que acho que tá na vida real, hein? Acho que ele não vai querer também. Ele não tem qualquer interesse. Vou esperar em janeiro, quem sabe ele
e o Rossi mudem de ideia em janeiro, porque... Bom, porque eles não têm... Eles vão estar sem contrato, né? Ou eles vão poder assinar por contrato. Pode ver se eles mudam de ideia. De repente, depois que a gente contratar alguns jogadores, eles verem que o projeto é sério. Isso é uma coisa mais difícil do que na vida real, porque na vida real é muito mais fácil contratar esses jogadores, tá? É só chegar lá, oferecer ou mostrar para eles qual é o projeto, né? Aqui eu não tenho essa possibilidade. Ele tem que estar interessado pelo que o time é hoje. E hoje realmente o Vasco não está interessante. Vamos ver aqui o Bento. Ele é muito caro, né? Mas vamos perguntar. Ele não tem interesse, né? Mas se ele viesse seria para um valor ali de 30 milhões a 47 milhões de reais. Que pode, a gente pode pensar. Ele quer ver se é uma estrela. Se ele vier vai ser para ser titular. Salário tá ok. Ah, vamos ver. Eu vou esperar janeiro, porque acho que ele vai estar disponível ainda, acho que ninguém vai ter comprado ele. E aí a gente vai poder ver se assina pelo contrato com o Rossi ou com o Neto, ou se não tem jeito mesmo. O João Paulo não vem. Mas eu acho que ele pode servir pelo menos para uma temporada. Tem já idade, 35 anos. Eu vou perguntar aqui a disponibilidade dele. Ele quer vir pro Vasco. Ah, teria uma verba para liberar ele, beleza. Mas ele quer vir, então eu vou esperar ele. Qualquer coisa assino para contrato com ele. Então acho que vai ser isso. Vou olhar e ver se cabe contratar o Bento, pagar um valor alto por ele ou não. Se não, eu vou tentar um pré-contrato com o Marcelo Groi. Bom, a gente tem aí as outras posições, as outras opções que eu coloquei para lateral direito são bem mais humildes do que o Gilberto. Então, o que acontece? Santiago Arias e William estão sem contrato. Deixa eu ver aqui se o Santiago Arias está realmente sem contrato no jogo. Se não tiver, eu vou colocar, porque ele está sem contrato na vida real. Ele está sem contrato, ó. Ele e o William estão sem contrato. Eu acho que eu não contrataria os dois, mas eu contrataria um deles. Então, eu não sei. Ele está sendo desejado por um monte de times. Eu acho que eu vou tentar o Santiago Arias e vou arriscar nele. Mesmo sem saber como ele está exatamente. Vou ver se ele quer assinar um contrato. Isso aqui tudo vai acontecer. Que ele quer, beleza. Então vamos negociar um contrato. Sei lá, 620 mil por mês, tudo bem. Contrato de 3 anos, ok. Tem 30 anos. Plá. Essa cláusula de rescisão tá muito baixa, mano. Tá muito baixa, mas acho que não vai ter muito jeito não. Esse aqui dane-se. Eu não vou conseguir aumentar a cláusula de rescisão para clubes estrangeiros, que é 41 milhões de reais. Então vai ter que ser isso aqui mesmo, tá? Vamos assinar com o Santiago Arias. É isso, nosso primeiro reforço. Primeira contratação, Santiago Arias. Já, já foi um ótimo lateral direito. Eu acho que ele não está mais no mesmo nível. Talvez no jogo ele volte a jogar no mesmo nível, né? Na vida real acho mais difícil. Beleza, outros laterais esquerdos. A gente tem o Emmanuel Mais, que ele já pode assinar um pré-contrato. Então a gente poderia fazer uma oferta por ele. Porque ele ele é um lateral esquerdo já mais velho, mais experiente. Se eu trouxesse ele, seria para uma temporada. Ele foi bem na temporada passada pelo Estudiantes, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a ele, tá? Mas eu acho que eu traria ele para suprir a posição, porque os outros que eu observei não me agradam tanto. Tem o Ismael e o Juninho Capixaba. Eu vou dar uma olhada se o Juninho Capixaba vale a pena, porque aí eu teria que negociar ele com o Fortaleza. E o Manuel Mais eu poderia simplesmente oferecer um contrato aqui agora para tapar o buraco para uma temporada.
E na lateral esquerda eu tenho bastante esperança no Riquelme. Mas aqui, ó, Juninho Capixaba. Ele não vai dar pra comprar ele agora porque ele tá emprestado pelo Grêmio, né? Ele pertence ao Grêmio. Putz. Ah, mas o contrato de empréstimo acaba agora. Então, na verdade, o contrato dele vai acabar agora. Ele já pode assinar um pré-contrato. Isso é o como ele diz com a vida real? Deixa eu ver. Juninho Capixaba Transfer Market. Se isso não acontecer com a vida real, eu vou editar, tá? Esses detalhes assim eu tô editando. Não, tem contrato. Não tá dizendo, então eu vou considerar isso aqui mesmo. Sendo isso aqui mesmo, então o Juninho Capixaba vou negociar. Eu acho que vale mais a pena. Titular regular, provavelmente. Fiz contrato, blá blá, finalizar promessas. Negociar. 20 mil, 2 milhões, 4 anos. Cláusula de rescisão 425 milhões. Porcentagem de comissão de venda, não. Quero tirar isso aqui. Bom, até aumenta um pouco o salário dele. E aumenta um pouco a comissão da gente. 15% é muita coisa. Deixa eu ver. Contrato interessante. Vamos sugerir. Aceitou. Então o Juninho Capixaba é nosso novo lateral esquerdo. Vai chegar apenas em fevereiro, provavelmente. Vou ver se eu consigo negociar com o Grêmio para ele vir antes, mas eu acho que não vai rolar. Zagueiro, aqui eu pretendo investir mais pesado. Então, primeiro eu vou atrás do Alexis Duarte do Cerro Porteño. Jogador, eu acho que ele não vai querer vir, mas é um jogador de muito talento, muito talento. E acho que valeria muito a pena trazer ele, 22 anos. Vamos perguntar pra gente. Ele está extremamente interessado. E é um contrato barato. Ele está mais barato do que na vida real, tá? Na vida real ele é bem mais caro que isso. Ele está dizendo de 700 mil e 700 milhões. E não cobra muito salário. Então eu vou tentar contratar ele. Clubes interessados é só a gente, não? Então vamos oferecer aqui um contrato. Vamos oferecer aqui para os nossos amigos 3 milhões de reais. Vamos sugerir. 4 milhões. Após prestação de liga 600 mil. 30% vocês estão de brincadeira, né? Vamos botar 10%? Aceitar. Então a gente comprou. Vai comprar o Alex Duarte por 4 milhões de reais por 10%, por 90% dele. Então já é uma boa. Eu acho que ele não vai ter nenhum problema para aceitar contrato, não. Quem aceitaria ser Alex Duarte e o Bruno Fux, então já fiz proposta pelo Alex Duarte, vou fazer pelo Bruno Fux também. Vou comprar ele. Eu acredito que ele vai vir de boa. Então vamos fazer proposta. O CSKA, vou fazer uma aposta de 100 milhões de reais para o CSKA. Eu sabia que eles não pediram bem mais. Pediram 20, que é 70% dele, não, 10%. Não, isso aqui não faz muita diferença, né? A gente gastaria 15 milhões nessa temporada, 10 milhões na outra, 5 milhões na outra. Então seria 30 milhões bem parceladinhos. Vamos oferecer. Aceitaram. Então por 30 milhões, que no caso são 15 milhões à vista, eles aceitaram a nossa proposta. Tá? Então provavelmente a gente vai conseguir contratar o Alex Duarte e o Bruno Fux. Então vamos agora atrás de volantes. O Faravelli é bom volante. E ele pode assinar um contrato. Então acho que vai ajudar a gente aqui. Já tem o Palácio do time ainda. Então eu vou perguntar. Ele está inseguro. Nossa, ele quer um salário bem alto. Mas vamos ver. Que salário a gente paga. Estrela, eu vou botar jogador importante. Jogador importante. Ai, cacete. Tá, vamos fingir que ele é uma estrela, né? Beleza. Não vai ser, tá? Bom, já que é para pagar um salário alto desse, eu quero
4 anos de contrato. Eu vou te pagar 660 mil. Qual é o contrato atual dele? Não dá pra ver aqui? O contrato existente. Nossa, ele quer muita coisa, hein? Veio pro Brasil e quer um negócio completamente diferente. Ok. Cláusula de rescisão. Abaixo. Tá, dane-se. Vamos sugerir. Quer salário alto mesmo. Então, 4 anos. Finalizamos. Vamos assinar com o Faravelli. Acho que o contrato dele está um pouco alto. Mas é difícil. O Júnior Urso foi um jogador que o Vasco contratou na vida real já. É a primeira contratação. Tem o Anibal Moreno, mas eu acho que eu não vou trazer ele agora não. Eu acho que eu vou assinar com o Júnior Urso para ele tapar buraco aqui no meio campo. Que já tem o Andrei Santos. Então teria esses jogadores por enquanto. Quer ser titular regular? Não sei, mas... Não, subcapitão não. Sugerir. Analisar as promessas, negociar o contrato. R$295 mil por mês, tá ok. 12 meses, tudo bem. Qualificar-se para a Copa Sul-Americana. Extensão de 1 ano, tá? Cláusula de rescisão, blá blá blá. Extensão de 1 ano, só se for 20 jogos, beleza? Ok. Então, provavelmente o Júnior Urso vai ser contratado. E agora eu quero fazer uma contratação mais pesada. Que é essa aqui, Martim Orreda. Vamos ver se ele está interessado. Martim Orreda. Vou perguntar pra gente. Ele não quer vir. Mas eu vou oferecer a proposta pro... Esse aqui seria um jogador muito interessante. Muito interessante mesmo. Vou fazer a proposta pro... Eu acho que esse vínculo dele tá errado aqui com o Godoy Cruz. Deixa eu ver. Eu acho que até o fim de 2023. Isso pode me facilitar as negociações. Ele tem vínculo até o fim de 2023. Vou mudar isso aqui no editor. Belíssimo jogador, tá? Esse eu quero mesmo. E aí já vai limitando o número de estrangeiros que eu posso contratar, né? 23. Beleza. Fazer proposta. Ele quer... Eu vou fazer uma proposta de... Eu vou parcelar isso aqui, né? No caso, assim como eu fiz com o Bruno Fux. Vou oferecer 15 milhões. Mais em 2 prestações de mais 15 milhões. Vamos sugerir. Eles aceitaram. Nossa, eu poderia ter oferecido menos, hein? Que isso, cara. Aceitaram de cara. Beleza. Então vai ser 15 milhões esse ano, 7 milhões e meio no próximo, 7 milhões e meio no próximo. Mas a gente não sabe ainda se o Reda vai querer negociar com a gente. Infelizmente. Se o Reda não quiser, eu vou dar uma olhada no Franco Cristaldo. Tá? E atacante agora. A gente tem algumas possibilidades aqui. O Terãs é um uruguaio, mais um para cumprir aí cota de estrangeiro. O Quinteiro também, é argentino no caso. O Terãs, o Vasco provavelmente vai comprar ele na vida real por valor de 25 milhões de reais. E aqui ele parece ser mais caro que isso, eu não acho que ele vai querer vir. Apesar de eu gostar muito dele, ele não tem interesse. É o que eu falei, acho que na vida real os jogadores têm muito mais interesse no Vasco nesse momento do que no jogo. Isso atrapalha bastante a gente. Vou perguntar a disponibilidade, Japão centroavante. Ele tem muito interesse. Tem muito interesse, hein? É mais um estrangeiro, né? Eu tenho que dar uma olhada em quantos estrangeiros eu estou trazendo. Eu vou avançar os dias, fechar os contatos com outros jogadores e voltar nele se for o caso.
Salário ok, 4 anos de contrato. Isso não é flexível. Cláusula de rescisão para curso estrangeiro está muito baixa. Eu vou tirar ela, na verdade. Sugerir. Perfeito. Assinamos com Alex Duarte. Beleza, assinamos com o Bruno Fux. O Reda não quer. Mas ele quer negociar. Ele vai ser estrela? Vai ser estrela. Pô, cara, tudo que você está oferecendo eu posso te pagar. Então, ó, é isso. Então, pelo visto, o Reda vai vir. Uma coisa para deixar claro, eu editei o orçamento de transferências, eu não sei se isso aqui ficou condizente com a vida real, tá? Mas basicamente o que eu tô de olho aqui eu coloquei um orçamento de transferência de 100 milhões de reais para essa temporada e uma folha salarial de 14 milhões. Isso dá mais ou menos uns 270 milhões de reais de orçamento para contratações, né, para elenco durante um ano. Eu acho que é coerente com a vida real. Isso é mais ou menos o que gasta, por exemplo, o Atlético Mineiro, esses clubes que estão gastando mais no Brasil. Então foi uma coisa que eu fiz aqui deliberadamente. Eu não sei se vai casar com a realidade do Vasco essa temporada, mas eu espero que sim. E foi o que eu fiz, beleza? Bom, o Martinho Reda aceitou essa nossa proposta. Essa é uma proposta que eu queria muito na vida real. Então o Reda é jogador do Vasco, já está aceito. Primeiro, acho que reforço mais forte que a gente vai ter. Alex Duarte também aceitou. Tá certo. Bruno Fux também aceitou. Certo. Então essas são algumas contratações bem fortes que o Vasco está fazendo. Vamos ver se outros jogadores aceitam. Eu te esqueci de uma coisa, tá? Tem que renovar contrato com o Yuri Lari. O contrato dele acaba também. Vamos oferecer aqui o contrato para o Yuri. Ok. Analisar, negociar contrato. Ok. Então o Yuri está de contrato renovado também. Bom, eu fiz uma besteira aqui. E foi o seguinte, o Santiago Arias e o Júnior Urso, eles foram contratados por times do Catar e do Emirados Árabes. Eu percebi que todo jogador sem contrato aqui está sendo contratado por esses times. Eu acho que isso é um problema do jogo, porque está um pouco exagerado. Eles estão contratando todo mundo, então eles passaram na frente. Como eu coloquei esses times no meu save, esses países no meu save, né? Porque são países realmente que o Brasil faz muitos negócios, eu tentei deixar mais realista e tal. Mas está muito ruim isso aqui no Futebol Manager. Mas acabei perdendo o Ares e o Júnior Urso, que eram jogadores que eu vim de graça. Paciência agora. Agora eu vou continuar. Acho que eu não deveria ter colocado esses países no save, mas também não tinha como saber que isso ia acontecer, né? O Juninho Capixaba também tava, olha só, o tanto de país árabe que tava em cima dele. Isso aqui tá muito errado, velho. Mas ele aceitou a nossa proposta. Então o Juninho Capixaba vai vir e a princípio ele só vem no dia 1º de março. Mas vamos continuar procurando jogadores. Bom, eu fiz algumas coisas em off aqui, contratações em off. Porque senão o jogo não ia ficar muito travado o vídeo, né? Então, bom, o Juninho Capixaba ele só vem em março, mas ele é o único jogador contratado que ainda não chegou no elenco. Em off aqui eu também eu fiz algumas contratações bem pesadas. Eu contratei o Aníbal Moreno, foi bem caro. Cadê ele aqui? Aníbal Moreno, volante, meio campista. Acho que tem muito a agregar no time. Vejo como um jogador bem flexível por essa faixa do campo. Então decidi trazer ele, jovem, com muito potencial. E vou tentar transformar ele também num volante também. Para contribuir mais defensivamente. Mas o jogador tem um potencial. E com a contratação dele, eu acho que eu estourei já o número de estrangeiros, já tem 5. Então vai ser isso por enquanto. E nesse contexto eu chamei também, eu contratei o Bento, goleiro do Atlético Paranaense. É extremamente caro aqui no Futebol Manager. Eu contratei ele por 40 milhões de reais parcelado, no caso, acho que eu paguei, se eu não me engano, 19 milhões à vista.
e ele acabou então sendo uma contratação bem cara, e pediu 1,5 milhão de salário, ele pediu mais de 1,5 milhão de salário, eu acabei cedendo para 1,5 milhão, bem caro, isso na vida real seria bem caro, mas eu acabei cedendo e trazendo porque o elenco, enfim, precisava de um goleiro, e eu acho que ele é um bom goleiro e muito jovem, muito potencial ainda. E ainda tem bastante gente no elenco que eu vou ainda mexer, o elenco ainda não está pronto, mas eu acho que já está com o elenco mais de cara de Série A. Ainda tem bastante gente que vai embora. Também contratei o Ilia, estava livre, lateral direito. Acho que ele é um bom lateral e vai poder colaborar com a gente aqui no jogo. Fiquei pensando se contratava ele ou não, mas enfim, estava livre no mercado, peguei, tá? Foi isso. E ainda vai chegar o Juninho Capixaba e estão saindo alguns jogadores. O Matheus Barbosa recebeu proposta e saiu, o Gabriel Dias recebeu proposta e está saindo. Precisa ver ainda se esse trabalho na Inglaterra. Outros jovens também estão saindo. E a ideia é que saiam mais jogadores e cheguem outros. Eu ainda pretendo, por exemplo, contratar um zagueiro mais melhor. Eu tenho zagueiros bons, mas muito novos. A linha de zaga hoje seria o Duarte e o Bruno Fux. Então eu pretendo contratar outros jogadores ainda. Pretendo ainda mexer nas laterais, mas lateral é uma posição bem difícil. Enfim, pretendo ainda mexer bastante nesse elenco. Mas tem bastante coisa boa. O Aníbal Moreno, Faravelli, Martinho Reda, o Bento, todos jovens com muito potencial. E custaram dinheiro, mas valeram a pena na minha visão. Então o elenco é esse por enquanto. Ainda tem bastante coisa para mexer daqui para o meio do ano. Acho que já dá para pelo menos disputar a Série A com esse elenco e tentar fazer um bom papel. Que aí no próximo vídeo eu falo sobre esquema tático, sobre como a gente vai encarar essa temporada. E é isso.